Certo, então muito bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Nós estamos em fusos horários diferentes, que é para podermos contemplar eh, todos os países associados da RACS. Então estamos em fusos horários bastante diferentes em todos os PALOP, no Brasil e Timor-Leste e Portugal, portanto, e também na Guiné Equatorial temos temos uma variedade de participantes e em fusos horários diversos. E é com grande prazer e elevada honra que vamos dar início ao, a essa conferência, que é a Conferência 2 das Doenças Emergentes, Desafios Epidemiológicos. Eu e o meu colega Flávio seremos os moderadores desta sessão e o Flávio Miguel e Marcília Fernandes, portanto, os moderadores dessa sessão, e o nosso conferencista, então, é o professor doutor Adilson de Pina, a quem agradecemos por aceitar o nosso convite e fazer essa conferência. Passo a fazer uma breve apresentação, porque ele tem um currículo muito interessante e muito vasto já, apesar de jovem. Então, Adilson José de Pina é especialista em saúde pública, com mais de 12 anos de experiência em monitoria, avaliação e gestão de programas de saúde em Cabo Verde. É doutor em saúde pública pela Universidade Cheikh Anta Diop de Dakar. É referência na investigação sobre paludismo em contexto de baixa transmissão. Possui mestrados em saúde pública, entomologia médica e biologia humana, com formação superior em biologia pela Universidade de Lisboa. Atua como investigador principal e coordenador de projetos nacionais e internacionais, com dezenas de publicações científicas e forte envolvimento em redes como PAMCA, ASTMH e Rollback Malária. Suas áreas de interesse incluem entomologia, epidemiologia, alterações climáticas e eliminação de doenças vectoriais. Exerce também atividade letiva em universidades em Cabo Verde, pelo que estão a ver que estamos perante um grande pesquisador e cientista. A professora Adilson de Pina tem a palavra, vamos pode iniciar a sua apresentação. Muito obrigado, cara professora Marcília, cara colega, obrigado a todos, aqui aos moderadores, mas também agradecer a todos os envolvidos neste processo pelo convite, pela oportunidade de cá estar e falar um bocadinho sobre este tema, no caso, a questão das doenças emergentes. E deixa eu só pôr isto aqui no modo apresentação. Conseguem ver? Está bem assim? Sim, vemos bem, está numa hora de apresentação. Também ouvimos muito bem, portanto, tudo Ok. certo. Então vamos dar aqui continuidade, podemos também respeitar um bocadinho do tempo. Eu acrescentei aqui neste tema a experiência de Cabo Verde, tendo em conta aquilo que a professora Marcília acabou de apresentar, a minha experiência também na questão da gestão dos programas de saúde pública, a nível de monitoria e avaliação, trazer aqui o foco também um bocadinho daquilo que tem sido a experiência de Cabo Verde dentro do contexto da lusofonia e aquilo que nós podemos partilhar e experienciar com os demais países. Portanto, como bem disse a professora Marcília, eu trabalho no CCS-SIDA, que é o Comitê de Coordenação ao Combate ao VIH-Sida, mas que nos últimos anos tem tido uma configuração especial dentro daquilo que é a gestão dos programas de saúde, que engloba não só o VIH-Sida, mas também malária, tuberculose, Covid-19, reforço do sistema de saúde, entre outros. Aqui, alguns objetivos que eu queria trazer seria trazer aqui uma compreensão um bocadinho mais abrangente daquilo que são as doenças emergentes e reemergentes, analisar alguns fatores que contribuem para a sua emergência, explorar alguns desafios epidemiológicos recentes, aquilo que nós temos e que conhecemos, e também, como já disse, trazer alguns exemplos de Cabo Verde e o nosso contexto lusófono. Portanto, quando falamos nas doenças emergentes e reemergentes,
todos nós sabemos, quando estamos a falar da emergência, significa uma doença que aumenta recentemente, pode ser uma doença nova, normalmente doenças que vão surgindo e de repente tem aquele aumento brusco, portanto é algo emergente, surgiu de repente. E aumento ou ameaça a aumentar. Nós vivemos recentemente a questão da Covid-19, ébola nos últimos anos nos países africanos, mesmo a questão da Zika nos países da América Latina, que também chegou a Cabo Verde recentemente. Portanto, são doenças emergentes, novas que vão surgindo e cabe aos países, aos decisores políticos responder da melhor maneira possível dentro daquilo que é o contexto local e nacional. E depois temos as doenças reemergentes, como sabem aqui escrito, são doenças conhecidas, previamente controladas, e que vão ressurgindo por algum motivo ou outro. Posteriormente vamos ver algumas dessas causas. Temos aqui algum exemplo, o sarampo, a cólera, o paludismo ou malária, que são doenças que, em algumas situações, em algumas realidades, são previamente controladas, mas voltam a ressurgir. Como todos nós sabemos, recentemente Cabo Verde foi certificado como país livre do paludismo, em janeiro de 2024, o que significa que, de momento, a doença passa a ser uma doença reemergente caso venhamos a ter novas epidemias e o país continua em risco pelo facto de termos aqui mosquitos, temos mobilidade, temos aqui todas as condições ambientais favoráveis ao ressurgimento da doença. Quais seriam as principais causas? Nós sabemos hoje em dia com a globalização e mobilidade, somos livres, estamos sempre a viajar de um país para o outro. Ainda na sessão anterior houve uma professora que perguntou essa questão do controle a nível dos países, como é que funciona, a questão da notificação, a questão das respostas às doenças, as pessoas que viajam, como nós podemos ter esse controle. E aqui mais uma vez, exemplo, Cabo Verde eliminou o paludismo, mas como é que nós controlamos o paludismo nos pontos de entrada do país? Algumas vezes temos algumas indicações e orientações, outras vezes nem não as temos que, e cabe ao país reorganizar para dar essa resposta. Temos essa questão hoje em dia de urbanização desordenada e que de alguma forma também causa das alterações climáticas. Sabemos que as alterações climáticas também implicam de alguma forma essa mobilidade de pessoas que deixam as zonas mais afetadas para as zonas urbanas e mesmo nas zonas urbanas os impactos das alterações climáticas levam que muitas vezes surjam novos bairros sociais. Tudo isso tem a sua consequência, a pressão ecológica e desflorestação. Ultimamente tem-se falado muito nessa questão da resistência antimicrobiana e vectorial. Como nós sabemos, trago aqui o foco da malária, tem sido o meu campo de estudo. Exemplo, na malária nós temos aquilo que é a resistência dos próprios mosquitos vetores aos inseticidas utilizados no controle, bem como a resistência do próprio parasita aos antimaláricos utilizados. Portanto, são aqui situações que levam com que as doenças que nós previamente tínhamos algum controle voltam a ressurgir. E essas causas, o controle e a resposta a essas doenças estão ligadas aqui aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, neste caso o Objetivo 3, que tem a ver com saúde e bem-estar, e também o Objetivo 13, em relação às ações climáticas. E se nós vemos aqui, exemplo, Covid-19 nos últimos, que tem sido a doença mais falada nos últimos anos, se formos vendo aqui este gráfico das evoluções nos diferentes países, estamos a ver que também a realidade é diferente de acordo com o país e nem sempre as respostas, as medidas são homogéneas. Temos aqui, em relação a algumas tendências, alguns dados recentes, quando nós vamos ver o contexto a nível global, ou então a nível regional, sabemos que mais de 60% das doenças emergentes são zoonóticas, ou seja, está ligado aqui a interface também entre o homem e os animais. E quando nós falamos isso, hoje em dia fala-se muito no conceito On Health, como é que nós vamos integrar isso num conceito Soma Só Saúde, e como é que vamos integrar as respostas tendo em conta esses vários fatores, a questão da saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Há cada vez mais doenças, portanto, há uma nova doença infecciosa a cada 4 meses, a cada mês, podemos aqui estar a dizer que anualmente temos cerca de 3 novas doenças que vão surgindo. Portanto, como é que os países têm que estar preparados
a nível das investigações, a nível das respostas. Recentemente temos tido doenças de maior impacto, a questão da Covid-19, como já antes referido, com mais de 7 milhões de mortes a nível mundial. Zika e as consequências da Zika, ou seja, a microcefalia associada a casos de Zika, tem sido frequente na América Latina, mas que chegou a Cabo Verde nos últimos anos, nomeadamente 2015, 2016. Tivemos situações de Zika no país, com 8 casos de microcefalia associados à doença. Ultimamente, a questão da mpox, que surgiu em África, mas que há casos notificados fora do continente, desde 2022. Estamos a ver aqui a questão da globalização, como é que essas doenças surgem num contexto, mas de repente alastram para outras realidades. E a questão da dengue, que também nos últimos, que tem sido uma doença endémica nos países da América Latina, mas que no continente africano, sobretudo nestes últimos anos, 2023 e 2025, houve recordes históricos desta doença. Cabo Verde teve primeiro as primeiras notificações em 2009 e 2010, mas em 2020, no período 23-25 houve um recorde aqui dessa doença, relacionado a vários outros fatores que é preciso estudar e entender. A nível da África subsaariana, nós temos algumas dificuldades, como nós todos sabemos. A questão da vulnerabilidade estrutural, o acesso limitado à água, o saneamento, o diagnóstico, o acesso aos sistemas de saúde, o tratamento, o diagnóstico, tratamento e seguimento dessas doenças, a própria capacidade de resposta. Portanto, isso coloca-nos aqui no continente em desvantagem, se calhar, comparado com outras realidades, como é o caso dos continentes americanos e europeu, onde a situação é totalmente diferente, a questão do próprio acesso e a capacidade. E depois temos aqui os novos riscos. Depois nós sabemos, além da questão das alterações climáticas e das resistências que nós aqui já referimos, a questão das novas espécies que vão surgindo e a expansão vectorial. Temos, por causa do paludismo, o Anopheles stephensii, que foi recentemente diagnosticado, antes conhecido nos países asiáticos, mas que recentemente tem estado alastrado pelo continente africano e já foi registrado em vários outros países. Portanto, isso coloca aqui o risco a várias outras doenças. E quando nós vemos aqui a questão da lusofonia, a própria localização dos países, o nível de desenvolvimento dos países também coloca-nos aqui desafios. Temos diversidade epidemiológica, numa sessão anterior o colega falou do paludismo em Angola, aquilo que nós temos nos vários países, a questão epidemiológica é diferente, e temos aqui essa questão também, como já referi, desigualdade no acesso a dados e às tecnologias. Hoje em dia está-se a desenvolver muito a questão das novas tecnologias, a inteligência artificial, mas o acesso a essas ferramentas são totalmente diferentes em cada país. Isso aqui já referido, e também a questão das causas, além das anteriormente referidas, temos aqui também a questão da falha nas coberturas vacinais, nos desastres, nas migrações forçadas, sobretudo aqui no continente africano, mas também se falarmos em relação às guerras e tudo isso também são causas de todas essas situações, além disso aqui é basicamente uma repetição das questões climáticas, a mobilidade e a resistência antimicrobiana, dos conflitos, instabilidade política e também as alterações ecológicas, entre outros. Para as nossas realidades na lusofonia, quais são os desafios que nós temos? Vários são os desafios. Primeiramente, a questão da capacidade laboratorial e diagnóstica limitada. Várias dessas doenças aposta-se muito na questão das biologias moleculares para o diagnóstico, e muitas vezes nós temos esses testes moleculares que são centralizados, tendo em conta também o desafio desses testes, o custo, a capacidade de manipulação do uso e por aí fora. A necessidade de point of care para alveolose e resistências antimicrobianas nos últimos anos tem se desenvolvido, feito estudos, mas ainda é algo que tem que ser alastrado e com a capacidade de alargado e a capacidade de utilização. A nível da integração de sistemas de informação em saúde pública, nós ainda temos os programas verticais, todos os países, sobretudo os países dos PALOP, temos esses programas a níveis verticais, portanto não existe essa integração. A questão da formação e retenção de recursos humanos especializados, nós, sobretudo aqui na nossa realidade de Cabo Verde, mas penso que não é diferente em relação às outras realidades dos PALOP, a questão da mobilidade, da saída, de deixar, e depois temos aqui essa rotatividade
e também necessidade de epidemiologistas de campo, entomologistas, bioinformáticos e outras áreas. A questão da resiliência climática e epidemiológica, a relação das alterações climáticas com chuvas intensas e secas que afetam os vetores e surtos, a questão também do financiamento sustentável. Sabemos que hoje em dia a maioria dos países africanos e os PALOPs em particular dependem de doadores internacionais e a situação atual não é a melhor, o que põe a risco os ganhos conseguidos. O que é que nós temos que fazer para reforçar fortalecer essa resiliência epidemiológica? Passa-se principalmente pela adoção do quadro operacional do OMS para sistemas de saúde resilientes a alterações climáticas, a vigilância genómica, algo que já se está a fazer em alguns países, sobretudo pós-Covid-19, está a se implementar capacidades nacionais para vigilância genómica, a capacitação de recursos humanos e parcerias público-privadas e inovação digital. E também, por não falar na questão da capacidade de retenção dos quadros especializados. Algumas respostas estratégicas e boas práticas que poderão ajudar nisto. A questão da integração, da vigilância integrada de doenças e respostas com base em risco. Hoje em dia está a trabalhar muito a questão da modelação, ou seja, modelos de predição e uso de dados geoespaciais, a nível dos SIGs e por aí fora. As parcerias com universidades e OMS, plataformas regionais de partilha de dados, investimento em capacitação nacional, cursos de curta duração, abordagem One Health em implementação e outra coisa, a parceria com o setor agrícola, veterinário e ambiental, que é uma consequência da questão One Health. E ainda a vigilância e detecção precoce é essencial, a resposta rápida e coordenação internacional. Também uma professora falou um bocadinho na questão da obrigação dos países em comunicar as doenças de notificação obrigatória, é importante e a obrigação dos países fazer isso. A nível de comunicação de risco também deve ser eficaz e ter sistemas de saúde resilientes, sistemas capazes de perdurar no tempo e dar respostas aos vários desafios. E outra questão ainda, a questão do acesso equitativo a vacinas, a testes e tratamento. Sabemos que não é de todo ainda, não é um ganho nas nossas realidades. Trazendo aqui a questão de Cabo Verde, nós temos as nossas vulnerabilidades, estamos a falar de um país arquipelágico, com 10 ilhas, com realidades diferentes, temos baixa de endemicidade, mas uma elevada exposição a riscos externos, para algumas doenças. Existem fatores de risco, como já disse, a questão da mobilidade internacional, tanto a diáspora, o turismo e a migração, a questão das mudanças climáticas e o próprio desafio na insularidade, que tem a ver com a questão da logística de respostas, laboratórios descentralizados, recursos humanos e capacidades locais. Tudo tem que ser transportado e muitas vezes o serviço de transporte não é o desejado. A nível, temos algumas capacidades, sim, a rede de vigilância integrada que funciona, temos laboratórios de referência, temos um sistema de resposta rápida com equipas interdisciplinares, várias valências e sempre que há situações emergenciais, o país tem conseguido dar boas respostas. Alguns exemplos, como já tinha dito inicialmente, tivemos dengue em 2009, 2010 com mais de 20 mil casos, 6 óbitos. O desafio na altura era conseguir o diagnóstico, porque era a primeira vez, não foi fácil o diagnóstico, e também a questão da ausência de histórico clínico e sua notificação, tudo isso são fatores que nós enfrentamos. Zika, como disse, 7 mil casos em 2015-16, 18 casos de microcefalia, faço aqui a correção, inicialmente tinha dito 8, mas são 18, e tivemos essa primeira evidência de associação de Zika com microcefalia fora da América Latina. Cabo Verde foi dos primeiros países aqui no continente a registrar essa doença. E isso também fez com que houve aqui reforço de colaboração com várias instituições da região e não só. E temos registrado também casos esporádicos de chikungunya, sobretudo do nosso país irmão Brasil, tem havido alguns registros no país. Covid-19 foi criado aqui, neste caso, um task force para a resposta no país, funcionou muito bem, tivemos bons resultados, como taxas de vacinação bastante elevadas e reduzido casos de óbito, de fronteira de vacinação em massa, mas, como já disse, repito aqui, a questão das ilhas com acesso limitado a equipamentos, nem sempre é equitativa a questão das ilhas e também depende muito da densidade populacional e da capacidade de resposta a nível local. E, claro, houve uma saturação dos recursos humanos a nível da saúde pública. Paludismo, apesar da certificação, o país corre o risco da reintrodução. Os casos importados continuam a ser reportados no país, temos os vetores a nível local,
a resposta passa aqui por uma vigilância nos portos e aeroportos, no porta de entrada, e comunidades migrantes e ameaça, portanto, é emergente, sobretudo, como já tinha referido, a questão do Anopheles stempfezai, que está, portanto, detectado em países africanos, e que nós estamos aqui na região. Outros riscos temos aqui, febre do Nilo, tuberculose resistente, hepatites virais nas populações vulneráveis e o aumento de exposição ao calor extremo e doenças associadas, sendo um país aqui da nossa região, um país tropical, também sentimos aqui o efeito do aumento das temperaturas. Qual poderia ser aqui, caminhando para a parte final, qual poderia ser aqui a nossa perspectiva, como é que nós podemos reforçar as nossas respostas a nível dos países? Temos aqui toda a nossa comunidade de PALOP e CPLP, com situações diferentes, com capacidade diferente, com nível de desenvolvimento diferente, sobretudo na questão aqui das capacitações, das pesquisas e por aí fora. A CPLP poderia, aqui o reforço disto, cooperações, capacity building e troca de experiência entre os países, sobretudo com o país PALOP, com, com dentro desse, e depois CPLP, Portugal e Brasil, sobretudo. Cooperação, informação, investigação, resposta. Tem havido iniciativas, é preciso reforçar essas iniciativas e criar aqui sinergias, sobretudo aqui alguns exemplos, na rede de vigilância genómica, a África CDC tem apostado muito nisso, mas também há outras iniciativas, cooperação Sul-Sul, entre outras. Dizer que as doenças emergentes continuarão a ser um desafio crescente neste mundo, sobretudo globalizado. Temos vivido isso nos últimos anos. A prevenção exige investimento em vigilância, em ciência, em equidade. Cabo Verde é um exemplo das boas práticas, mas as vulnerabilidades persistem, como já referi, tendo em conta esses vários fatores, a nossa localização, as questões climáticas, a questão da mobilidade e por aí fora. E, nesse sentido, convém dizer que a cooperação regional e global é essencial para melhorar a nossa resposta e a nossa capacidade. E com a parte final, dizer aqui que Cabo Verde representa o exemplo de alguma vigilância robusta em contexto de recursos limitados, é um exemplo. Nós temos tido vários ganhos, desde a eliminação da lepra no passado, polio nos últimos anos, paludismo recentemente. Trabalhar agora no pessoal de ganhos com o contexto mundial. A tecnologia está à nossa disposição, preciso apostar nessas inovações. E passa por uma necessidade de fortalecer a colaboração entre os países lusófonos, como já referi, a promoção, a digitalização e o uso da inteligência artificial, no bom sentido, e para apoiar as nossas resiliências e para melhorar dar resposta às resiliências e melhorar as nossas respostas, e apostar na ciência aplicada e na liderança local. É essencial que tenhamos isso claramente, a questão da investigação da ciência, a questão própria da liderança. E dizer que a emergência hoje significa resiliência amanhã. Precisamos todos aprender com essas emergências, precisamos todos estar preparados para dar as respostas, e uma vez que nós consigamos as melhores respostas, certamente estaremos a ser cada vez mais resilientes às novas realidades. Com isso termino a minha apresentação, e estou aqui à disposição da moderação, dos moderadores, para dar continuidade a essa conversa. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado, doutor. Exato, pelo tempo. Exato, cumpriu com o tempo disponibilizado. Exato, agora chegamos a um momento de reflexão sobre o tema de emergência e doenças emergentes que o doutor Adilson Pina esteve a abordar aqui efetivamente. Estamos bastante curiosos, tenho várias perguntas por fazer, mas primeiro vamos dar tempo aos nossos participantes para que possam incitar mais, que possam pôr as questões necessárias para que cheguemos a um acordo, que cheguemos a um ponto de perceber sobre as doenças emergentes. Esse é o momento de partilha, esse é o momento de dar nosso testemunho sobre a ciência, onde
o doutor incentivou bastante sobre os casos emergentes e reemergentes. Queremos que os casos não sejam reemergentes, emergentes e que passemos aos médicos. Exato, tem a palavra e os que têm questões, por favor, esse é o momento que possamos partilhar. Os participantes podem também escrever as questões, considerações no chat. Nós estamos aqui, vamos ler e tentar responder. Mas, não obstante, eu poderia ser o primeiro a fazer a pergunta ao doutor Adilson. O doutor Adilson falava sobre a globalização e o aumento do transporte. Exato, é algo que tem vindo a surgir ou a aumentar aqui em África em particular, falo isso na realidade de Angola, mas a pergunta é a seguinte: como é que isso afeta nas doenças emergentes? Muito obrigado, Flávio. Nós sabemos, neste caso, que em relação às doenças emergentes, a relação a relação com o transporte é um impacto muito grande a nível dos países. Neste caso, quando as pessoas viajam, portanto, quando nós estamos a falar em relação às pessoas que viajam, imagina num país onde uma doença é controlada, portanto, uma doença que é controlada, ou num país onde aquela doença não existiu. Exemplo, nós vivemos isso claramente em relação ao Covid-19. Covid-19 surgiu naquele contexto da China, naquela comunidade. Como é que isso atingiu a situação global? Porque simplesmente as pessoas não, nós hoje vivemos nesse mundo globalizado, ninguém fica restrito à sua comunidade, à sua realidade. E essas doenças emergentes, uma vez surgidas, não ficam contidas no contexto local. Portanto, cada pessoa que viaja é um vetor, é um transportador desta doença. Portanto, é neste contexto que nós temos o impacto da globalização nessas doenças. Como referi na apresentação, não só Covid, mas, por exemplo, a questão da Mpox surgiu recentemente em África, ou mesmo a questão da ébola. São doenças que surgiram num contexto, mas que não ficaram restritas a este contexto. É neste sentido que nós somos, que a globalização acaba por ser o vetor dessa doença, não só as pessoas em si, mas outros vetores. Imagina, nós referi a questão também, tanto das doenças transmitidas por vetores, a Zika ou dengue. Nós, por exemplo, quando surgiu dengue em Cabo Verde no primeiro momento, em 2009, 2010, foi o momento em que se confirmou que era dengue, mas analisando a situação, nós detectámos que a doença já tinha estado no país desde 2008. Agora, a questão que se põe é quem trouxe a doença? Foi uma pessoa ou foi um mosquito? Nós, naquele momento, tínhamos ligações com o Brasil. Antes do Covid-19, Cabo Verde tinha vários voos para o nordeste do Brasil, Fortaleza, João Pessoa, e várias outras cidades, pelo menos 5. Cabo Verde tinha essa ligação com os países. É normal, é natural que um mosquito infectado, neste caso uma mosquita infectada, tenha atravessado o Atlântico, chegou em Cabo Verde, picou uma pessoa e nós começámos a ter essa doença. Portanto, a questão da globalização é neste sentido, que tem este impacto muito forte, no sentido em que as pessoas hoje em dia, todos nós estamos em constante mobilidade e muitas vezes somos vetores, somos transportadores de doença e nós não temos esse conhecimento, porque muitas vezes também o que acontece? A pessoa viaja, infecta-se no sítio, mas os sintomas só aparecem, temos aquela janela de infecção, os sintomas aparecem tempo depois e vai se manifestando noutra realidade. Portanto, é neste contexto que nós acabamos de ser, que essa globalização tem este impacto a nível das doenças emergentes e cabe, neste caso, existem algumas orientações globais da OMS, mas também cabe a cada país adotar e adaptar
sistemas capazes de detectar precocemente essas doenças e dar a devida resposta, a devida atenção. Espero ter respondido. Sim, obrigado, professor. Seguimos esperando perguntas sobre a questão sobre as doenças emergentes. Nossos participantes estão meio tímidos, creio que é o frio ou o verão, em que está a ficar. Mas a outra questão seria, doutor, dizia da resistência antimicrobiana. Sabemos que existem várias mutações que vão surgindo ao longo do tempo, ah, antibióticos e as demais, que tem maior responsabilidade nisso é a indústria farmacêutica ou a saúde pública em combater sobre as doenças emergentes? Esta é uma boa questão. É uma boa questão e é aquilo que eu disse. Pessoalmente, eu penso que todos nós somos responsáveis. E como é que nós podemos resolver isso? Através de colaborações conjuntas, através, sobretudo, de pesquisas, porque a questão da saúde pública é aqui essencial e cabe aos países, aos decisores, tentar entender a situação e aquilo que existe nos países. É claro que nós temos realidades diferentes. Por exemplo, nós aqui em Cabo Verde, e falo da nossa experiência, se calhar, daqui dentro da lusofonia, pelo menos dos países que eu conheço melhor, Cabo Verde e Portugal, sei que são dos dois países onde a questão da regulação dos medicamentos se calhar estaria melhor posicionado, ou seja, existe aqui muito pouca oportunidade para compras desreguladas de medicamentos. Por exemplo, nós aqui em Cabo Verde, as farmácias são todas certificadas, autorizadas, e temos alguma situação, mas o mercado negro não é de todo forte no país. Mas sabemos que noutras realidades, noutros países africanos, da lusofonia, não é a mesma coisa. É preciso que haja essa regulamentação a nível político, a nível dos decisores, para que as coisas funcionem. Sabemos que não é fácil, mas é preciso ter isto em conta. A questão da própria pesquisa para que tenhamos evidências do que é que está a passar nos países e como é que nós podemos melhorar a nossa resposta. E essas investigações, os dados, é claro que as indústrias farmacêuticas também têm certamente todo o interesse em usar as evidências para melhor tomada de decisão. Daí que reforço essa necessidade sempre que em situações onde é possível, que haja essa conhecemos básica, ainda não está. A questão clínica, por Marcílio? algum momento perdi a ligação. Estávamos a ouvir com um pouco de dificuldade, professor. Estão a ouvir? Deu uma Sim. queda de alguns microsegundos e voltou. Eu pedi a palavra para agradecer ao professor Adilson pela panorâmica que nos trouxe do global e especificamente de Cabo Verde, apresentando-nos todos os ganhos que já tivemos, mas também os desafios que ainda temos pela frente. Eu fiquei muito entusiasmada também com a sua apresentação e toda a panorâmica que nos trouxe. E é sempre bom sabermos os passos positivos, bons passos que já demos no sentido da resolução de problemas e confrontando-nos com desafios, o que nos dá mais alento para continuar a lutar e a pesquisar nesse sentido. Então, muito obrigada pela sua participação. Uhum. Exato. Agradecer a todos os participantes e, em especial, ao professor, que é a última conferência, a conferência que encerra
as nossas segundas jornadas de saúde. Queremos agradecer à direção da RACS, à CCNA, que é a Comissão Executiva, como nós chamamos, carinhosamente. Exato, agora vamos passar a palavra à professora Elizabeth, como a presidente da CCNA, para tecer algumas palavras e, posteriormente, a direção da RACS. Obrigado. Muito obrigada, Flávio. Queria agradecer esta última conferência, que acho que terminamos em grande. Obrigada, professor Doutora Dilson. Foi um fator muito importante terminar com este tema que é absolutamente relevante no contexto atual. Agradeço desde já a todos os participantes que se inscreveram nestes 2 dias e que foram resilientes em permanecer até agora, e nestes fusos horários tão distintos. E também agradecer a todos os que moderaram, a todos os que fizeram a revisão destes artigos, revisões sistemáticas, revisões, scope reviews, projetos de investigação distintos, alguns em contexto de laboratório, outros em contexto de campo. Agradecer a todos pela vossa capacidade de iniciativa e também fazer aqui umas palavras de apreço à direção da RACS, que acompanha isto desde o primeiro momento, ao secretariado, também agradecer aos conferencistas e também à equipa técnica da Lusófona e da ERISA, e também aos meus colegas da CCNA, que acompanham sempre nos momentos bons e menos bons, porque isto também requer muito trabalho, e também à equipa anterior da CCNA, porque sem eles também isto não seria possível. E deixar aqui um apreço especial para que este projeto continue. Isto não é só hoje, é também o amanhã, e que seja ainda melhor. E é isso que façamos estes votos. Vou passar então a palavra à doutora Mafalda Duarte, e agradecer por tudo. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. Obrigada, Elizabeth, muito obrigada pelas suas palavras e se calhar eu, em nome da direção, deixo só a minha notazinha de fecho e depois passo a palavra então ao professor Luís Carvalho. Então, após ter acompanhado estas 2 manhãs, eu gostaria apenas de deixar 2 pequenas notas muito breves. Primeiro, agradecer mais do que nunca a todos os colegas que apresentaram os seus trabalhos de investigação. Eu acompanhei alguns deles e realmente foram aqui partilhados trabalhos na área da saúde, todos eles voltados para a inovação, para as tecnologias, com temas muito atuais e que no fundo acabam por trazer aqui uma mais-valia para a discussão, para a partilha de boas práticas e para até a criação e o desenvolvimento de novos trabalhos de investigação, também eles conjuntos. Até porque eu estive a moderar uma mesa muito multidisciplinar, onde foram apresentados trabalhos de origens muito distintas e a complementariedade dos trabalhos e o aporte de cada um dos investigadores foi com certeza uma mais-valia e eu gostava de agradecer e parabenizar todos estes palestrantes e os nossos colegas que também levaram a cabo as conferências no sentido de agradecer e de reforçar a importância da partilha dos trabalhos de investigação e das boas práticas que são levadas a cabo na área da saúde no espaço da lusofonia. Depois, gostaria de agradecer, tal como fiz numa fase inicial, mas agora em nota de fecho, a todos os colegas que participaram na organização deste evento, de uma forma mais direta ou indireta, mas que acabaram por colaborar de forma ativa e proativa para que possamos, de alguma forma, fazer este fecho com um melhor saldo positivo e gratificante destas 2 manhãs de trabalho. No fundo, a CCNA, a professora Elizabeth e todos os colegas que acabaram por contribuir para a realização destas jornadas, o secretariado da RACS e também algumas instituições que tiveram, de alguma forma, relacionadas com o impulsionamento desta iniciativa. Por fim, dizer-vos que
mais do que nunca, em jeito também, em alinhamento aqui com a professora Elizabeth, dizer-vos que este é um projeto que a própria direção irá manter, mais do que nunca saímos reforçados destas jornadas no sentido de levarmos a cabo uma terceira edição em 2026, logo veremos. Lanço aqui também a motivação para a própria CCNA manter esta rede ativa, porque no fundo os núcleos académicos e esta rede de investigação são a alma viva também da RACS e por isso nós gostaríamos imenso de manter este projeto, pensarmos numa terceira edição e contarmos claramente com a participação de todos e a colaboração de todos. Por isso estou muito grata, muito obrigada e bem-ajam. Até breve. Força, Luís, desculpa. Sim, então, boa tarde e bom dia a todos, dependendo do local onde estiverem. Naturalmente que depois das palavras da professora Mafalda Duarte e da professora Elizabeth Brito já terei muito pouco a dizer, mas não posso, de facto, deixar de reforçar alguns aspectos. Desde logo, o agradecimento que já foi feito antes e que importa muito realçar, do trabalho desenvolvido pela professora Mafalda Duarte, pela professora Elizabeth Brito e por todos aqueles que, no âmbito da CCNA e em todos os núcleos académicos, contribuem para que seja possível realizarmos este tipo de eventos. E de facto, esta Luz à Saúde corporiza aquilo que temos vindo a dizer, que é a verdadeira missão da RACS. Por isso, um agradecimento muito grande por parte da direção da RACS a todos aqueles que oferecem o trabalho para que isto seja possível. Estes momentos são muito importantes para identificarmos os desafios em saúde que enfrentamos na nossa comunidade da lusofonia e, portanto, devemos aproveitar estes momentos para crescer, para nos aproximarmos, para compreendermos melhor aquele que é o nosso papel em cada uma das vertentes em que nos movimentamos no nosso dia a dia. Queria naturalmente também agradecer a todos aqueles que ofereceram os seus trabalhos, os estudos que têm vindo a realizar e que ofereceram a todos nós o privilégio de podermos acompanhar e ouvir aquilo que aqui apresentaram. Naturalmente, um agradecimento também muito especial a todos aqueles que na retaguarda permitiram que isto fosse possível, desde logo à Escola Superior de Saúde Ribeiro Sanches, em particular ao engenheiro Bruno Lino, que pelo seu trabalho permitiu que isto fosse possível, mas também, obviamente, ao secretariado da RACS e a todos aqueles que contribuem para que isto seja possível. E naturalmente que sim, este desafio que a professora Mafalda Duarte acaba de lançar para começarmos já a pensar no evento do próximo ano é aquilo que nos vai mover durante algum tempo e vamos seguramente conseguir e realizar esse evento em 2026. E em 2025, ainda em 2025, como dizia, como referi na sessão de abertura, vamos poder encontrar-nos presencialmente. Na sessão de abertura tinha apresentado em primeira mão a informação, mas hoje posso reforçar e com muita satisfação o faço, de que nos dias 26, 27 e 28 de novembro iremos realizar a 7ª reunião internacional da RACS, que é o congresso que tentamos realizar anualmente e que tem percorrido vários locais da lusofonia. Já estivemos em Portugal, obviamente, mas também no Brasil, em Angola, em Cabo Verde. Para o ano regressamos, este ano, em novembro de 2025, iremos realizar em Portugal, no Porto, na Faculdade de Medicina, e por isso, obviamente, todos aqueles que aqui estão serão bem-vindos, estão convidados. Apelamos a que possam reforçar nos contextos em que trabalham a realização do evento. Quantos mais pudermos estar presentes em novembro, melhor será para cada um de nós. Será mais uma oportunidade que reforça o que aqui fizemos no âmbito da Luz à Saúde, este congresso, que terá por título exatamente Desafios da Saúde, Desafios em Saúde na Lusofonia, é aquilo que nos une e que vamos continuar nesses momentos.
Portanto, e em nome do Presidente da Direção da RACS, o professor Jorge Conde, renovo os agradecimentos, os cumprimentos, com os desejos de nos vermos em breve. E a uns é hora de almoçar, a outros de tomar o pequeno almoço, a outros de continuar o trabalho antes dos momentos de refeição. Por isso, um abraço muito grande, que fiquem bem e até breve. Muito obrigada, Luís. Até breve, então.